Ô, gente, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Facebook, Instagram, volto aqui para agradecer ao Manuel Severo Barbosa, que esteve recentemente na Vila de Nazaré do Pico e fez uma explanação do que foi, do que ele estudou e já analisou sobre o cangaço. Manuel Severo Barbosa é uma pessoa dedicada aos estudos do cangaceirismo e de fatos outros que ocorreram nos sertões, no Nordeste, no Cariri. Ele representa e ele é a pessoa, um dos fundadores do Cariri Cangaço. E com muito orgulho eu digo que tive a primazia, o privilégio de ter este livro aqui, né, que eu escrevi sobre o cangaço lampiônico e que tem o prefácio de Manuel Severo Barbosa. Isso me deixa muito orgulhosa. Assim como também eu tive o prazer, né, de ter uma nota também no livro, nesse mesmo livro, de Paulo Gastão, nada menos que Paulo Gastão, e ainda a orelhinha aqui do livro foi de Geraldo Ferraz, aqui. Então, este meu livro, ele, para mim, é uma obra que eu me orgulha bastante. E Manuel Severo Barbosa esteve lá em Nazaré, fez um discurso muito bonito, porque ele sabe que Nazaré do Pico representa para a história do Brasil. Porque foi lá em Nazaré do Pico que começou a história do cangaceirismo lampiônico. Mas eu sempre digo o seguinte: a história do cangaço lampiônico, do Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, ela foi contada do final para o começo. E assim houve muitas pessoas que comentaram ou narraram e fugiram ao fato, porque o fato, segundo Durkheim, ele é algo real. O fato deve ser estudado como algo que ocorreu e que entra para a história, e deverá entrar para a história, sendo utilizados os métodos. O Durkheim, francês, ele era sociólogo, né? E então ele definiu isso: o fato histórico, ele é real. E para se estudar um fato, se faz necessário que possamos analisar de diversos aspectos, sem fugir, contudo, à essência que é o fato, o ocorrido, que foi o cangaceirismo lampiônico. O Lampião, nascido entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e o município de Floresta do Navio, em especial, ele ocorreu ali, principalmente em Nazaré do Pico, na vila de Nazaré do Pico, que é um forte. Nós podemos considerar Nazaré do Pico um forte, porque ali reuniram-se as pessoas, de modo geral, os nazarenos, né? Somos conhecidos por nazarenos, né?
E então ocorreram vários fatos, vários momentos desse fato, né? Em Nazaré do Pico. Foi lá que o Virgulino, ele frequentava a Feira de Nazaré. E para também estudar e analisar esse fato, nós temos que recorrer à literatura e a pessoas como, por exemplo, entender do comportamento do Virgulino. Por isso, eu me pauto sobremaneira em Sigmund Freud, na doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é psiquiatra, né? E muito conhecida e respeitada no mundo acadêmico, no mundo da medicina, porque ela é médica. Para ser psiquiatra precisa ser médica, né? Também em Jung, né? Porque eu precisei estudar aquela forma do Virgulino se vestir, se trajar, né? Os penduricalhos usados por Virgulino Ferreira da Silva, que tanto chamaram a atenção de várias pessoas que deixaram, e tem sua literatura aí disponibilizada nas livrarias, né? Precisei estudar também Kant, né? Os pensadores. Precisei estudar até Shakespeare, né? Até Shakespeare. Precisei estudar, digamos, Shakespeare, eu já falei, a teoria também da justiça, porque eu sou advogada, certo? E estudar também como os outros sociólogos, né? E a política da época, e até mesmo os sertões de Euclides da Cunha, né? Que também nos deixou essa obra memorável, né? Os sertões de Euclides da Cunha, porque ele vai falar exatamente no modo de vida do sertanejo, né? E a história não fica por aí, não para por aí. Nós precisamos nos aprimorar para poder contextualizar e colocar o elemento virgulino, o famoso Lampião, rei do cangaço, dentro da história. Mas, conforme eu falei, eu repito, a história começou lá, começou a ser narrada lá em Angico, né? Angico, lugar último de Virgulino, né? Mas o início foi lá em Nazaré do Pico, né? Então, vocês precisam conhecer a história de Nazaré, dos nazarenos, o porquê de tantos jovens serem sacrificados, morrerem tão jovens, tão garotos, para poder combater um psicopata, né? Porque o Virgulino era um psicopata. Foi um psicopata que deu trabalho às polícias de 7 estados dos sertões do Brasil. Então, não é fácil somente falar sobre o cangaço e narrar. Narrar é uma coisa e contar a história é outra. Ser contador de história é diferente de quem estuda a história. É preciso realmente aprofundar, né? Mas essas histórias, esses fatos, às vezes eles passam tempos e tempos, conforme tem ocorrido com o cangaceiro, o cangaceirismo lampiônico. Eu aqui estou com um livro de Meury del Priore, tá aqui, que vai contar a história do príncipe maldito, né? Isso aqui faz parte da história do Brasil também, né? Então,
a história do cangaço, ela precisa ser recontada, ela precisa ser estudada por pessoas que sigam a sua linha, porque cada pessoa tem uma linha de estudo, mas não pode fugir do fato. Porque se fugir do fato histórico, não vai ser história, vai ser historieta, vai ser qualquer outra coisa, menos história do Brasil. E gostaria de dizer que o cangaço não é cultura. O cangaço foi uma coisa que ocorreu, né? Mas o cangaço deixou rastro de morte, deixou pessoas que viveram aquela época, e hoje nós estamos falando sobre aquela época, completou 85 anos agora no dia 28 de julho, né, de 2023, aliás, desculpa aí, né, 85 anos que o cangaço exterminou, acabou, por ordem do presidente Getúlio Vargas, né? À época, Getúlio Vargas. Mas essa história depois, ela começa a chegar outra vez, né? Através de pessoas que queriam vender livros, queriam fazer teatro, chegar ao cinema. Aí, então, começam a fantasiar. A história não pode ser fantasiada, a história tem que ser contada a partir do fato, né? E muita gente vende livros e muita gente é enganada, se engana e ainda acredita que o Virgulino foi um herói. Então, nosso dever contar a história a partir do fato e demonstrar através de documentos também, né? Então, eu convido vocês a chegarem em Nazaré, Nazaré do Pico, que é uma vila encravada no município de Floresta do Navio. E lá vocês vão encontrar as casas, o casario da época, praticamente com sua silhueta preservada, lugares onde o Virgulino frequentou, lugar onde o Virgulino deixou rastro de morte, de problemas tais praticamente insolucionados. Por quê? Porque era difícil localizar o Virgulino. O Virgulino não tinha moradia correta, certa, nunca construiu uma casa para morar. O Virgulino viveu do roubo, do assalto, do estupro, do massacre, de pegar pessoas inocentes e matar, tocar fogo nas pessoas vivas, pessoas e animais, né? Então, ele plantou, né? Ele plantou muita, digamos assim, a vida do Virgulino foi essa, foi de destruição, inclusive destruiu a própria família dele, que teve que sair de Nazaré e tinha que viver de um lugar para outro. Por isso, volante, né? Ele vivia assim, ele não tinha paradeiro. Então, o Virgulino foi uma pessoa que cometeu delitos dos pequenos, começou pequeno também, garotinho, até tornar-se o rei do cangaço, né? E ele sacrificou as vidas de muitas pessoas. Então, uma pessoa dessa não pode ser considerada herói. Ele foi um psicopata, tipo serial killer, que deu
muito trabalho aos policiais que trabalhavam e exerciam esse seu trabalho em nome da lei, em nome do Estado. O Estado mandava que exterminasse com o cangaceirismo, né? Em especial o virgulino, que foi ter o seu fim lá em Angicos, né? Sergipe, estado de Sergipe, né? E então a vida do virgulino não teria um outro fim. O virgulino jamais mudaria a personalidade psicopática dele. Agora, o virgulino era louco? Não. Ele era doido? Não. O psicopata, o que ele não tem é empatia. Ele não se coloca no lugar do outro, certo? Ele não sente a dor do outro. E ele aprendeu e continuou no mundo do crime, porque ele dizia que se havia se dado bem. E ele se deu bem até o dia em que foi realmente eliminado ali em Angicos, certo? Então, vão até Nazaré do Pico. Hoje temos o dia dedicado aos policiais volantes do Brasil, é o dia 1 de agosto. Lei, foi um projeto de Rosemary Novaes e passou a lei, né? Então, comemoremos a libertação daquela pessoa que o seu sistema límbico não funcionava, que era o virgulino, o Lampião, o rei do cangaço. E nunca, digamos que o virgulino deixou, digamos, o seu legado foi do crime. E não é cultura, crime não é cultura. Crime é para ser combatido mesmo. Todo criminoso precisa ser combatido. E o virgulino levava uma legião de assassinos, de estupradores, de pessoas com a mesma índole dele para o cangaço. E ele praticou delitos em todos os estados por onde ele passou, né? Então, gente, hoje eu quero deixar meu especial agradecimento ao nobilíssimo Manuel Severo Barbosa, que nos prestigiou e que conhece e é uma pessoa que tem uma inteligência, digamos assim, muito aberta, muito pródiga, certo? E nós, descendentes dos soldados das volantes do Brasil, de Pernambuco, que somos os nazarenos, e os outros que também sofreram na mão do virgulino, nós, descendentes, agradecemos a Manuel Severo Barbosa por ter estado em Nazaré do Pico para mostrar que nós temos história. Agradecer também em memória de Paulo Gastão, que também disse para mim: Berluce, vocês têm história, vocês precisam contar a história do cangaceirismo lampiônico e que os nazarenos nessa história são os heróis. E o virgulino foi o grande vilão, foi a pessoa que mais perturbou, digamos, os sertões do Nordeste do Brasil. Por hoje eu fico aqui.